Os web services são programas que disponibilizam funcionalidades úteis e são fornecidos, publicados em servidores para que eles possam ser localizados e consumidos através de uma rede, geralmente internet. São caixas pretas no sentido que não conhecemos sua implementação interna e nem temos que se preocupar com isso, já que o importante é conhecer as funcionalidades, quais parâmetros precisam receber e quais devolvem. Os parâmetros que participam na comunicação com web service são denominadas mensagens, e as aplicações que chamam web service podem ser desenvolvidas em qualquer linguagem ou plataforma. Somente devem ser capazes de criar e consumir as mensagens especificadas pelo web service. Após esta introdução ao conceito, vamos ver como chamar, ou seja, consumir um web service a partir de uma aplicação GNexus. E claro que também é possível definir web services com GNexus e publicá-los. Bem, vamos começar assumindo que a agência de viagens nos solicitou uma nova funcionalidade. Deseja poder oferecer aos clientes uma listagem de todos os países mostrando sua capital, sua moeda e bandeira. Para resolver isso, vamos chamar um web service específico, já pesquisamos e se encontra publicado. Seu nome é Country Info Service e devolve e dita informação e muito mais. Em GNexus, então, no menu Tools, selecionamos a opção Application Integration e WSDL Import. Observemos que se abre um wizard, onde o que primeiro devemos indicar é a localização do web service a consumir. Pressionamos Next. Deixamos a informação por padrão, pressionamos novamente Next. Vemos a lista de serviços que fornece e finalmente pressionamos Import. Observemos que agora na janela Folder View aparece um conjunto de objetos que GNexus criou como resultado da importação. Vemos um conjunto de tipo de dados estruturados e um External Object, com o nome do web service importado. Um External Object ou objeto externo é um tipo de objeto GNexus que permite a comunicação entre nossa aplicação e um recurso externo, nesse caso com o web service a consumir. Se você der um duplo clique sobre esse External Object, vemos todos os métodos que o web service oferece, ou seja, todas as funcionalidades que oferece. Em nosso requerimento, necessitamos obter a capital, a moeda e a bandeira de cada país. Assim, vamos utilizar os métodos Capital City, Country Currency e Country Flag, respectivamente. Observemos que os três métodos que vamos chamar recebem como parâmetro o código ISO do país. Se trata de um padrão internacional que proporciona códigos para os países, os quais são utilizados por muitas organizações, empresas e governos de todo o mundo. Por exemplo, no caso do Uruguai é o Y, Brasil BR, Estados Unidos US, etc. Ok, vamos agora à transação Country. E observemos que temos definido um novo atributo Country ISO para armazenar o valor do código ISO correspondente de cada país. Temos pronto com a finalidade de ganhar tempo com respeito à reorganização física da tabela e a carga dos códigos ISO para cada país. Também já começamos a criar um procedimento chamado Countries Info para implementar a listagem PDF solicitada pela agência de viagens. Vemos na seção Layout do procedimento o Print Block Title com os títulos e o Print Block Countries, onde inserimos os atributos e variáveis que necessitamos. Queremos ver o nome dos países e este dado temos em nossa base de dados assim que inserimos o atributo Country Name. Agora vejamos. Para cada objeto externo, GNexus cria um tipo de dado associado e para que se possa utilizar o web service, vamos definir uma variável
do tipo Country Info Service e assim podemos acessar todos os seus métodos. Agora vamos ao programa e começamos a escrever o código necessário. A primeira sentença já está escrita e, como aprendemos, é para imprimir os títulos. Agora queremos listar a tabela Country, assim escrevemos for each e ao lado Country, por ser o nome da transação cuja tabela física associada é Country. Vamos ver agora o que mais temos que declarar e definir para que o Web Service nos devolva a informação que necessitamos. Começamos por ver como obter a capital do país. Se observarmos novamente a lista de métodos, vemos que o método Capital City recebe o código ISO do país e devolve um tipo de dado caractere. Assim, em nosso procedimento, definimos uma variável de nome capital e de tipo de dado caractere. No programa, dentro do for each, porque queremos acessar o seguinte, para cada país navegado, incluímos a variável capital. Em seguida, o sinal de igualdade, ou seja, de atribuição, e para receber a capital do país na variável capital, colocamos à direita do sinal esta sintaxe. Variável Country Info Service, ponto, e o método que queremos executar do Web Service, neste caso que é Capital City. E por último, enviamos por parâmetro ao método chamado o atributo Country ISO. Agora continuemos com a obtenção da moeda usada no país. O método Country Currency recebe também como parâmetro o código ISO do país, mas devolve o tipo de dado Country Info Service Currency. A definição do tipo de dado Country Info Service Currency é este SDT criado na base de conhecimento. Observemos sua estrutura. Vemos que é composto de dois itens simples, o código e o nome da moeda. Queremos obter o nome da moeda, ou seja, o valor carregado no campo SNAME. Vamos definir uma nova variável em nosso procedimento, de nome Currency e tipo de dado caractere. Vamos ao programa e definimos a seguinte sentença. Para a variável Currency, atribuímos a variável Country Info Service, seguida de um ponto, e lhe aplicamos o método Country Currency. Enviamos por parâmetro o código ISO do país, que se encontra no atributo Country ISO, e se assim o deixarmos, a devolução é de um tipo de dado composto por dois dados, mas como queremos somente o nome da moeda, vamos colocar ponto e SNAME. Agora vamos obter a bandeira do país. Observemos que o método Country Flag recebe também o código ISO do país e devolve o tipo de dado caractere. Assim que vamos definir outra variável em nosso procedimento. Damos o nome flag e a definimos de tipo caractere. Voltemos ao programa e a variável flag atribuímos a variável Country Info Service, ponto, e executamos o método Country Flag, passando-lhe por parâmetro o ISO do país, ou seja, o atributo Country ISO. Analisemos agora o seguinte. Na variável flag, temos armazenado um valor caractere devolvido pelo método Country Flag do Web Service Country Info Service. Mas nós queremos ver a imagem da bandeira. Assim, de alguma forma, necessitamos converter esse dado caractere em um dado imagem. Novamente, vamos ao setor de variáveis do procedimento e definimos dessa vez uma variável de nome Country Flag
do tipo de dado imagem. E no programa definimos a seguinte sentença: a variável countryFlag ponto from URL a variável flag. Para converter o caractere da variável flag em uma imagem. O método fromURL pode ser aplicado a toda variável ou atributo de imagem, passando por parâmetro um caractere com um path. Agora que temos todas as variáveis que necessitamos mostrar carregadas com os valores correspondentes, vamos à seção Layout e inserimos essas variáveis no Print Block Countries. E completamos nosso programa indicando que se imprima o Print Block Countries. E fechamos o For Each com o End Floor correspondente. E já estamos prontos para ver nossa listagem em execução. Somente lembramos que é necessário declarar as propriedades para que o formato de saída seja PDF. Assim que a propriedade MemProgram a configuramos com True, a propriedade CoProtocol com o valor HTTP e declaramos a regra Output File para gerar a listagem PDF. Agora sim, pressionamos clique com o botão direito do mouse sobre a aba do procedimento e escolhemos Run. E vemos a listagem com a informação completa. Assim vimos como importar e consumir um web service disponível na internet em nossa aplicação GeneXus. E é claro que também se pode criar e publicar web services com GeneXus para que possam ser chamados por outras aplicações ou por nossas aplicações. Em linhas gerais, para definir um web service em GeneXus, tem que criar um objeto procedimento, configurar suas propriedades. MemProgram com valor True e CoProtocol com valor SOAP. E implementar a funcionalidade desejada. Por exemplo, vamos supor que queremos implementar um procedimento para publicá-lo como web service, que receba o identificador de um voo, realize certas validações e controles e devolva um status. Para isso, criamos um objeto Procedure, que chamaremos de flag status. Teria declarada a seguinte regra PARM. No programa, localizaria o voo, validaria o necessário e carregaria o status. E para que dito procedimento seja publicado como um web service e fique disponível para ser utilizado por outras aplicações, configurar as propriedades. MemProgram com valor True e CoProtocol com valor SOAP. Os dados de entrada e saída são os especificados na regra PARM do procedimento. A procedure recebe o identificador do voo e devolve um status. Uma vez compilado, o procedimento fica disponível para ser consumido por qualquer aplicação, GeneXus ou não, da mesma KB ou não. Assim que executamos a operação Run sobre o nosso procedimento. Esta execução permite ver o XML gerado e estabelece o caminho que posteriormente se utilizará para consumir o web service. Também é possível criar um web service publicando um Business Component como serviço ou um Data Provider como serviço. Para finalizar, atualizamos as mudanças no GXServer.